Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Leremos do verso 16 ao verso 21. Para juntos lermos esse texto da palavra do Senhor. Irmão, estou usando o microfone aqui, não está saindo som aí, porque o som está indo só para gravação, tá? Na internet do computador ali. Então, por isso que não está saindo o som da caixa de som aí, tá ok? João, capítulo 3, verso 16 a 21. Todos acharam? Graças a Deus, ou me ajuda, meu Deus? Graças a Deus, então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Amém. Que o Senhor Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Podemos assentar. Irmãos, começamos na quinta-feira passada a estudarmos alguns estudos bíblicos doutrinários, né? E hoje estamos no segundo, que vai falar hoje sobre o plano da salvação. Como nós fomos salvos? Por meio de quê? Como acontece? A predestinação é algo bíblico, verídico, é uma coisa inventada pelo homem. Como eu vi de alguém certa feita, essa palavra predestinação, ela não tem na Bíblia. Ela foi inventada pelos reformados. Será verdade? Não tem na Bíblia? Tem ou não tem, né? O que a palavra de Deus fala sobre isso? É o que veremos hoje nessa lição de número 2, como a gente já falou semana passada. Estamos estudando esse livro, Curso para Catecúmenos, visto que alguns irmãos querem professar a fé, né, tornar-se membro da igreja, também se batizarem, e outros irmãos também para aprender um pouco mais sobre as nossas doutrinas, né? Então, estamos dando para a igreja toda, para a congregação toda, esses estudos desse livro, Curso de Catecúmenos. A lição de hoje, número 2, o plano de salvação. Primeiro ponto a destacar aqui é sobre a queda do homem. O homem, né, pecou contra o Senhor, ele caiu, né, transgrediu a palavra de Deus, e isso acarretou algumas consequências por causa do pecado que Adão cometeu lá no jardim do Éden, né? A palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus então, né, Deus ele é eterno, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele não passou a existir num dado momento. Ele é eterno, né? E no momento, por assim dizer, numa linguagem humana, Deus então começa a trazer à existência todas as coisas que existem. Num dado momento, ele disse, haja luz, pum, e houve luz. E dali, então, em diante, começa a vir à existência várias coisas. Surge, então, o tempo que nós conhecemos, né? E, então, surgem todas as coisas criadas pelo Senhor Deus. E no sexto dia, como você já bem sabe essa história, Deus criou o homem, né? A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Tanto o homem como a mulher. Esse criou a imagem aí, creio que todos sabem, né? Mas é bom sempre enfatizar e repetir. Não quer dizer que o homem foi criado igualzinho a Deus, ou com uma espécie de semideus, ou um Deus menor, não. A imagem é o caráter de Deus, a pessoa de Deus, santidade, pureza, amor, né? Tudo isso que há em Deus, havia também no ser humano criado por Deus, havia ali em Adão e Eva, né? Então, nesse sentido, que a Bíblia descreve que Deus criou o homem e a mulher, a imagem de Deus os criou. E Deus, então, coloca ele no jardim do Éden, Deus planta um jardim, lá no Oriente, num local específico, planta esse jardim, né? Esse jardim é um lugar geográfico, tá, irmãos? Porque não é um lugar, né, mitológico, né, ou talvez espiritual, não, é um lugar físico. Deus plantou um jardim lá no Oriente, tanto que fala que lá passavam 4 rios.
E um dos 4 rios é 2 que a gente conhece muito bem hoje. Você lembra quais são esses 2? Tigre e Eufrates. Então, ou seja, é um lugar físico, né? Deus plantou um jardim, porque, afinal de contas, Adão e Eva, homem e mulher, pessoas, né, de carne e osso, estavam lá naquele jardim, e Deus colocou ali para cultivar o jardim, para guardar o jardim. E aquele local também era um lugar de intimidade de Deus com os 2 servos dele, Adão e Eva, e de Adão e Eva com Deus. Então, coloca-os ali, né? Ah, então se eu for lá no Oriente hoje procurar o jardim, Luiz Cláudio, eu vou achar ele. E aí? Será que eu acho? Eu tenho mania de andar, estou saindo aqui do foco da câmera aqui, né? Tem que ficar paradinho aqui hoje. Será que acha lá hoje? Encontra? Por que não? E se eu falar que encontra? Ele foi fechado. Será que está fechado até hoje lá? Se eu for lá, pelo menos vou ver o arcanjo e a espada flamejante, será? É só uma curiosidade, tá, irmãos, né, da palavra de Deus. É um local físico, né, mas certamente o jardim foi destruído juntamente com o dilúvio. Quando Deus mandou o dilúvio no tempo de Noé, esse jardim foi destruído, né? Não existe mais, né? Ele existiu até o tempo do dilúvio, porque Deus colocou uma espadalha para o homem não voltar mais ali, né? Então, ou seja, tinha um local específico ali. Ele poderia ter acesso de novo àquele jardim. E Deus colocou a espada e o querubim ali para poder guardar a entrada, né? E certamente ele foi destruído no tempo do dilúvio com Noé, né? E a palavra de Deus diz, então, que Deus planta esse jardim para o homem estar ali, desfrutar desse jardim da criação, e ele poderia se alimentar, como diz o texto bíblico lá em Gênesis 2, 16, 17, de toda árvore do jardim comerás livremente, disse Deus. Mas, no entanto, todavia, porém, o quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É claro que a árvore do conhecimento do bem e do mal, esse fruto, não é a maçã, como ilustrado de tantas vezes em tantos desenhos, tantos filmes, tantas coisas, né, que aparecem na televisão, né? É um fruto, nome do fruto, conhecimento do bem e do mal. Maçã, Adão e Eva poderiam comer e comeram muito. Creio que eles comeram muito, né? Meus filhos gostam muito demais de maçã, né? Então eu acho que eles também gostavam e comiam maçã lá, né? Mas o fruto aí proibido era um outro fruto, né, chamado conhecimento do bem e do mal. Eles não poderiam tocar. Observe que tinha várias árvores, muitos frutos. Além dos frutos, verduras, né, tantas outras coisas, hortaliças, tantas outras coisas como poderia se alimentar. Detalhe, irmãos, uma curiosidade aqui, né? O que o homem comia neste momento? Aquela picanha argentina, Tiago? Assadinha? O que o homem comia? Aquela gordurinha pingando, né? Ô, Senhor, obrigado, Pai. Ele era vegetariano. O homem e os animais eram vegetarianos. A partir da saída de Noé da arca, em Gênesis 9:3, é que Deus fala, agora como eu te dei as vegetações, os vegetais, né, por alimento, agora também te dou os animais, o que vive, poderás comer, mas não como sangue, deixa o sangue sair todo, né, e você então pode comer a carne dos animais. A partir de então é que o homem começa a comer, a partir de Noé, somente de Noé, é que o homem começa a comer, Tiago, como você gosta muito da picanha argentina, né, a comer esse churrasquinho aí maravilhoso. Coitado do Adão, né, Luiz Cláudio? Não experimentou churrasco, não sabe o que é um churrasco, né, bom, né, aquela carne assada maravilhosa, ele não sabe o que é, não soube o que era, né. Então, irmãos, Deus deu tudo para o homem comer, né, tinha tudo ali. Só que ele não poderia tocar numa árvore. E esta árvore era do conhecimento do bem e do mal. E você conhece muito bem a história. O que o homem fez? Ele foi e tomou do fruto. Primeiro foi a mulher, né? E depois foi o homem, né? Aqui havia um plano de Deus aqui, né? Um pacto, né? Se o homem obedecesse, ele continuaria ali no jardim do Éden. Ah, Wagner, e se Adão não tomasse do fruto, não comesse? Como seria a vida hoje? A gente não tem como imaginar o ser, a gente tem como ver a realidade, o que é a realidade, né? Deus tinha os seus planos, se Adão não comesse, certamente Deus tinha os seus planos, seus propósitos. De alguma forma, todas as coisas seriam concretizadas. Certamente não precisaria Jesus vir este mundo morrer na cruz do Calvário, porque o homem não teria pecado, né? Mas a realidade é que Adão tomou do fruto e ele comeu, né? A palavra de Deus diz que, no capítulo 3, que registra a queda do homem, que a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Observe como Satanás é sorrateiro e como ele usa de artimanhas, né, para poder tentar te fazer cair.
Foi isso que Deus disse? Não como de árvore nenhuma? Não. Ele distorceu o que Deus disse. Para quê? Para puxar assunto com a mulher. E a mulher, né, até como diz até o pastor Cláudio Duarte, é só a mulher mesmo poder falar com serpente, né? Porque se fosse eu, quando ela falasse Cláudio, não dava nem tempo de falar Duarte, porque eu ia, ó, serpente falando comigo, me chamando, eu ia correndo, mas a mulher para, ouve, oi, e aí vai conversar com a serpente. E a serpente fala, não, Deus não falou assim. Deus disse que toda a árvore podemos comer, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos comer, porque no dia que nós comermos dela, certamente morreremos. Ela sabia de tudo. E aí o diabo faz o quê? Ele tenta amenizar as consequências, tenta diminuir a gravidade do pecado, como muitas vezes faz conosco, não é verdade? Ah, não é tão problema assim, não é tão sério assim, não vai fazer problema, não vai fazer mal, olha em volta, todo mundo faz. Não é assim que muitas vezes ele faz conosco? Não, não vai ser assim não. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele estava mentindo? Não, porque o homem se tornou conhecedor do bem e do mal. Só que ele estava mostrando que aquilo era algo bom, quando na verdade nós sabemos, e Adão soube neste momento que ele comeu, era algo terrível. Olha o que o pecado trouxe, olha o que o pecado virou, olha o que é a nossa vida hoje por causa do pecado, né? E Adão sentiu isso na pele, né, quando ele viu depois o seu filho matar um outro, né, Caim matar Abel, um matar o outro, né? Ele viu que consequências graves o seu pecado, uma ação dele trouxe, né, que trouxe consequências para a sua vida e para a humanidade, né, em consequência, né? Então é assim que o diabo faz, irmãos. Temos que ter, de fato, né, como a palavra de Deus diz, muito cuidado, vigiar e orar, porque ele anda ao derredor, procurando uma vaga, procurando uma brecha para poder nos devorar, nos tragar, né? E aí a mulher, então, ouvindo aquela sugestão do diabo, ela olha para a árvore, olha para o fruto, vê que é boa, desejável, deseja dela, vai até a árvore, pega do fruto, come e dá a Adão e ele come também. E então abre os olhos de ambos, percebe que estão nus, ouve a voz de Deus e então se esconde por entre ali as ramagens, né, por entre ali aquelas árvores ali. E aí Deus fala assim, Adão, né, onde você está? Não que Deus não soubesse, né? E Adão responde, né? Senhor, porque estavas nu, ouvi a tua voz, me escondi com vergonha, né? Porque estou aqui nu, né? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que ordenei não comesses? E aí Adão começa aquele jogo de empurra, né? Senhor, não foi eu não. Foi, né, aqui, ó. A mulher que o Senhor me deu, culpada é ela. Se ela não pegasse aquele fruto, né? Eu não tinha comido, mas ela pegou, me deu, eu comi, né? Em vez de confessar o pecado, jogou a culpa para Eva, e Eva jogou a culpa para a serpente. E você conhece muito bem a história, né? Deus amaldiçoa ambos, amaldiçoa a natureza, e a consequência final daquele ato ali é que o homem é expulso do jardim do Éden. O homem cai. E, irmãos, quando Adão peca, nós também pecamos. Se fosse, por exemplo, né, a Gleice e o Tiago lá, será que a história teria sido diferente? Não, né? Ou seja, Adão é o nosso representante, né? Nele todos nós pecamos, né? Independente de quem estava lá, né? O homem tentado pelo diabo ali, ele caiu, e um de nós que estivesse ali também cairíamos, né? E o homem então peca contra o Senhor, transgride a lei de Deus, ele é expulso do jardim e perde essa comunhão com o Senhor. O pecado trouxe essa ruptura na comunhão com Deus. Algo que trazia para ele alegria, prazer, contentamento agora, né, ele é expulso daquele local por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão. O homem cai, né, peca diante do Senhor. E como consequência do seu pecado, vem aí então o segundo ponto. Irmão, se tiver alguma colocação, alguma pergunta, pode levantar o dedo, tá, para a gente poder participar. A gente está gravando aqui, né, para quem não pôde vir, para jogar na internet depois, mas, né, os irmãos podem participar, né, perguntar, cooperar aqui com o nosso estudo. O segundo ponto vai falar sobre essa questão do pecado, né? O pecado e castigo. Porque o homem pecou. E o que acontece agora? Qual a consequência que vem, né? Todo pecado ele merece castigo. O que a palavra de Deus nos diz em Romanos? Porque o salário, pecado, é a morte. E como a gente já disse aqui outras vezes, né, e só para relembrar, o pecado em 3 esferas. Morte espiritual, que é essa quebra de comunhão com Deus, o homem indiferente a Deus, o homem não conhecer a Deus.
A morte física, que é a morte que todos nós passaremos um dia, a não ser aqueles que creem em Jesus, estando vivos na volta de Jesus, no dia da volta de Jesus, eles não passarão pela morte. Mas até esse dia, a humanidade continuará morrendo, né? Todos vão morrer, né? E o último, a morte eterna, que é o lago de fogo e enxofre. E serão lançados ali aqueles que não creem em Jesus, né? Então o homem morreu, porque ele pecou, né? E trouxe a morte sobre a vida dele, né? A consequência do pecado, né? E essa é a punição pelo seu pecado. O salário do pecado é a morte. E Deus, como justo juiz que é, ele tem que punir os pecados. Porque se Deus não punisse Adão e Eva, não punisse o pecado, será que ele continuaria sendo justo? Deixasse, não, Adão, tá tudo bem, eu vou relevar, mas na próxima você vai levar uma varada, né? Isso que a gente faz, pai e mãe, né? A gente fala que bateu, o filho faz, a gente, né, às vezes falha, né? Não vai apanhar agora, mas na próxima vai passar não, hein? Vai apanhar, hein? Se Deus fizesse isso, ele seria justo? Não. E ele é um Deus justo. E como Deus justo que é, ele tem que punir pecados. E aqui, irmãos, é uma base, tá? Lembra dessa questão aí, que é a questão da predestinação. Para entender um pouco a predestinação, né? Se alguém que, por exemplo, porventura não entenda, né? Deus, ele é justo. E como Deus justo que é, ele pune pecados. Pecados têm que ser cobrados. Pecados têm que ser punidos. E qual é a punição do pecado? A morte espiritual, né? Que você, por exemplo, era morto espiritualmente, até o dia que Jesus te encontrou, você converteu-se a Jesus, então você passou a ser vivo espiritualmente, ter vida espiritual e vida eterna. Você vai morrer fisicamente, a não ser que Jesus volte antes, e não vai morrer eternamente, porque o que te espera é novos céus, nova terra, é uma vida eterna, a presença de Deus para todo sempre, né? Então, essas realidades, consequências do pecado. Então, Deus aplica a punição do pecado, porque Ele é um Deus justo. Para ilustrar isso, a gente usa duas figuras para ilustrar essa justiça de Deus, Deus como Deus justo, né? É a questão dos 3 pecados por dia. Os irmãos vão lembrar que eu já falei sobre isso aqui um tempo atrás, né? 3 pecados por dia. Digamos que o Lenilson cometa 3 pecados por dia. Ao final de uma semana, serão quantos pecados? 21. Lenilson, vou entregar a idade dele agora, Tiago. Ao final de uma semana, 21. Ao final de um mês, 30 dias, 90, né? Ao final de um ano, eu fiz a conta, tá, irmãos, antes, né? 1085. Vamos arredondar, Nilson é gente boa demais, rapaz. 1085 pecados por ano? Não. Vamos diminuir isso um pouquinho, vamos arredondar para 1000, para baixo. Nilson é cara gente boa, né? Então vamos arredondar para baixo, 1000. 1000 pecados por ano a Nilson comete, né? Uma média. Só 3 pecados por dia. Comete um pouco mais? Né? Certamente um pouco mais, mas vamos botar 3 por dia, né? Ao final de um ano serão 1000 pecados. Lenilson, ao longo da sua vida, quantos anos, Lenilson? Agora, rapaz. 5,6? Lenilson teria cometido ao longo de 56 anos, 56 mil pecados. Irmãos, qual juiz absolveria o Lenilson cometendo 56 mil transgressões? Na ficha penal dele vai olhar 56 mil delitos? Que isso, rapaz? Você tem que prestar pena de morte. Qual juiz da terra, não subimos para o céu ainda não, vamos pegar o da terra, absolveria o Lenilson? Algum? E isso no padrão nosso aqui, pecaminoso, e o Brasil então nem se fala, né? O negócio está ficando complicado, né? Tiago, se o Tiago tivesse cometido 1000 pecados por dia, vou pegar a idade dele agora, Gleice, né? Quantos 1000 pecados, Tiago? 20 mil, vezes 2, né? 40 mil, né? Quase 40 mil, né? Alguns mais, outros menos, né? Mas teria cometido muitos pecados. O único que ia menos aqui é o Arthur, né? 1000 pecadinhos, né, até agora, né, pecadinho na expressão, né, mas não porque amenizando a situação, né? Mas uns mais, outros menos. Todos pecamos, todos têm pecados. Todos merecem, né, a punição de Deus. E, irmãos, a palavra de Deus diz que não precisa o Lenilson cometer 56 mil pecados para ele receber a morte espiritual, física e eterna, o inferno, o lago de fogo. Se ele cometer um pecado apenas em toda a sua vida, ele já merece morrer espiritualmente, fisicamente e eternamente. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2:10, né? Então, se cometeu um só, já é o suficiente. Para Deus, um apenas já é o suficiente. E nós sabemos, irmãos, que eu e você não podemos dizer que não cometemos pecado.
porque seríamos mentirosos. E não cometemos somente um pecado, né? Cometemos mais, mas se porventura cometemos somente um pecado, já somos merecedores da condenação e da ira de Deus. E uma outra figura que a gente usa para ilustrar isso é o omelete com uma dúzia de ovos. Você chega em casa, pegar o Luiz Cláudio aqui, né? Chega em casa com fome, aí vai fazer um omelete, né? Não está pronto o almoço, está com fome, vai fazer um omelete. Aí quebra um ovo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí está mexendo lá o negócio, o fogo, pegando fogo ali, e fritando, aí pega lá e quebra o 12º. Puxa, estava podre. E aí? 12 ovos, umzinho só desse podre, separa ali o que estava podre, joga fora e deixa o restante ali, mistura, joga o salzinho, tempero e manda para dentro. E aí, Luiz Cláudio? Ele já fez Exatamente, acabou o apetite, né? Irmãos, no padrão nosso, umzinho estragado já não serve. E no padrão de Deus? Passa? Serve? Então, ou seja, o salário do pecado é a morte. Nós devemos morrer por causa dos nossos pecados. O que você merece, de fato e verdade? Se Deus mandar todos nós para o inferno, mandasse todos nós para o inferno, ele seria injusto ou ele seria justo? Deus seria justo, porque nós merecemos a punição, né? Só que esse versículo de Romanos 6, 23 não para por aí, porque o salário do pecado é a morte. Ele continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí vem o que Deus fez para me salvar e para te salvar. O grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus por cada um de nós, né? O salário do pecado é a morte, nós merecemos é a morte em todas as suas esferas. Mas o que recebemos gratuitamente em Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? E o terceiro ponto dessa lição fala sobre isso. A obra redentora de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você, né? Jesus morreu em nosso lugar. E é interessante, irmãos, que lá em Gênesis 3,15 já, a palavra de Deus já anuncia a vinda de Jesus. Você sabe muito bem disso, né? Gênesis 15, na teologia, chamado de proto-evangelho. Diz lá, Deus disse a serpente, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus já anuncia aí a vinda de um descendente que restauraria isso, que poria um ponto final nessa questão, né? Eles caíram, pecaram contra Deus, foram amaldiçoados, a natureza foi amaldiçoada, mas Deus enviaria um descendente da mulher que nasceria, e quando ele nascesse, ele seria ferido no calcanhar, mas ele feriria a serpente na sua cabeça, ou seja, uma ferida mortal. Embora a ferida de Cristo fosse transitória, passageira, porque ferido no calcanhar, mas a serpente seria uma ferida mortal para sempre, né? E acabar com isso. E Adão e Eva, irmãos, saem do jardim com essa promessa, saem do jardim com essa expectativa de que Deus enviaria o descendente para salvá-los. Deus iria enviar o descendente para restaurar o que eles acabaram de perder, né? E eles tinham noção completa e exata do que eles acabaram de perder ali naquele momento. Mas a esperança deles estava onde? Né? A expectativa deles estava onde agora? O coração deles estava onde agora? No descendente que viria. Tanto que quando Caim nasce, Eva fala assim, Deus me deu, né, um descendente, o Senhor me deu, né, um filho, um varão, né? Deus deu descendente a ela, né? E quando Caim, os dois crescem, Caim mata Abel, e aí depois nasce Sete, ela fala assim, Deus me deu um descendente no lugar de Abel que Caim matou. Então observe que a expectativa deles é sobre esse descendente que viria para esmagar a cabeça da serpente, para destruir, né, a serpente e para restaurar aquilo que eles acabaram de perder. E esse descendente nós sabemos quem é. É o Senhor Jesus Cristo, né? É o Senhor Jesus que veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, né? Abri um parênteses aqui. Eu vi certa feita um pastor dizer que Adão e Eva não foram salvos, né? Não sei se algum dia eu vi alguém dizer sobre isso, falar sobre isso, né? Eu particularmente, Wagner, penso o contrário, né? Por que penso o contrário? Ele falou assim, Adão e Eva não tem uma confissão de pecados deles, eles não se arrependeram, então eles não estão salvos, foram para o inferno. Mas eu particularmente, aí você julgue, né, argumentos, né, A e B, né, e veja que você vai pensar sobre isso, né? Eu particularmente penso que eles foram salvos sim. Por quê? Por causa dessa promessa. A expectativa deles estava no descendente. Por que eu e você somos salvos? Nós cremos no Jesus que veio. Os que viveram antes de Jesus são salvos por quê? Pelas obras? Não, pela fé no Messias que
viria. E o que Adão e Eva saem do jardim esperando? O descendente, que depois é chamado de Messias. É claro que ali, esse versículo para eles ali era um pouco obscuro. Nós temos toda a revelação já. Depois, mais à frente, aquilo vai tornando mais claro em Abraão, em Isaac, em Jacó, em José, em Moisés com a lei. Vai se tornando cada vez mais claro, mais claro, mais claro, até chegar em Jesus e reconhecerem Jesus como Messias. Eles saem dali, irmãos, com a expectativa da vinda do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então a expectativa deles está naquele descendente. Então, ou seja, eles criam no descendente que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então eu creio que eles foram salvos, né? E tanto é que quando, como eu disse agora há pouco, quando Sete nasce, a primeira coisa que Eva fala, ela lembra é do Senhor, né? Senhor, letra maiúscula lá, Yahvé, né? O Deus Todo-Poderoso, né? O Deus Criador, que naquele momento era chamado de Elohim, né? Mas depois a Moisés ele se apresenta como Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, né? Mas eles saem dali crendo nessa promessa, nesse descendente, que é o Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus diz em outro texto, né, de 3 também, agora o versículo 16, que é João 3,16, que é o versículo central da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo a tal ponto, de tal maneira, de tal forma, de forma tão grandiosa, tão sublime, que Ele foi capaz de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê em Jesus não precise morrer, mas receba gratuitamente a vida eterna. Esse é o presente de Deus, é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, para nos restaurar, para nos salvar, para nos livrar da condenação vindoura, da morte eterna e nos garantir e nos dar um lugar no novo céus e na nova terra, né? Deus enviou o seu Filho. E a palavra de Deus vai mostrar para nós, né, que na plenitude do tempo, Deus então envia Jesus, né? Está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Deus preparou todo momento, preparou o palco para que Jesus viesse. E Jesus de fato veio a este mundo, né? Naquela noite lá em Belém, há cerca de 2000 anos atrás, Jesus nasceu e então os pastores adoraram Jesus e passou-se os anos, Jesus cresceu, iniciou seu ministério com 30 anos e foi crucificado com 33, morreu, ressuscitou, passou 40 dias aqui e subiu aos céus e está hoje à direita de Deus, onde virá um dia para julgar, para buscar a sua igreja e para julgar este mundo, né? Então, de fato, Deus, na plenitude do tempo, no momento em que Ele planejou, Ele enviou Jesus. Jesus veio e veio a este mundo, como nós até dissemos outro dia aqui, tô de brincadeira, né? Não veio a passeio. Como, por exemplo, né? Se eu te enviar para algum local a passeio, para mim, por exemplo, eu tenho que ir para um congresso da IPB lá em Águas de Lindóia, no Hotel 5 Estrelas lá, aquele negócio maravilhoso lá. Aí eu não posso ir. Aí fala assim, Lenilson, vai no meu lugar, você me substitui lá? Está tudo pago, pode ir, você vai no meu lugar. Só me substituir lá. Seria algo muito bom, né? Ou para substituir você no Hotel 5 Estrelas, congresso da IPB, vai pregar lá, os pregadores fracos, Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Hermes Teimaia, Averaldo Júnior, Roberto Brasileiro, só pregador pequeno, né? E peixe pequeno. E aí você ir lá para cobrir, né, Lenilson? Coisa, né, difícil, complicada. Aí seria fácil. Mas não foi isso que Jesus veio fazer aqui. Não veio passear, não veio conhecer o mundo que Ele formou, não veio ver de perto o ser humano. Ele veio, irmãos, para na cruz do Calvário nos substituir. O que Deus fará com pecadores no último dia, que não crerem em Jesus, e que Ele faria com aqueles que crerem em Jesus, faria comigo, com você, faria porque não vai fazer. E não vai fazer por quê? Porque Ele já fez com Jesus. A sua ira, a sua indignação, a sua justiça, Ele derramou sobre Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus ocupou o meu lugar e o seu lugar. Jesus veio para ser pregado numa cruz, para naquela cruz receber sobre Ele toda a ira, indignação e justiça de Deus, sobre o meu, sobre o seu, sobre o pecado de todos aqueles que crerem em Jesus. Tanto desde Abel até o último que vai se converter antes da volta de Cristo. O pecado de todos foram jogados sobre Jesus. Por isso, lá em Mateus vai dizer, né, que Jesus diz, uma das frases da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque sobre Ele estavam os nossos pecados. E naquele momento, a comunhão eterna até ali de Jesus e o Pai, ela é cortada, ela é interrompida, porque sobre Ele estavam os nossos pecados. Jesus ocupou o nosso lugar, irmãos. Sofreu em nosso lugar, para que você nunca sofra, para que você nunca experimente a ira de Deus sobre os seus pecados. Imagine o quanto Deus abomina o pecado.
e o quanto ele vai derramar sua ira sobre pecadores que não crerem em Jesus eternamente no inferno. Imagine o peso dessa ira. Você nunca vai passar por isso. Você nunca vai sofrer isso. Porque Jesus já sofreu no seu lugar. Já pagou no seu lugar quando ele morreu na cruz do Calvário, por mim, por você e por todos aqueles que creem no seu nome. Isaías escreve para nós essa figura, nessa imagem, né? Esse relato, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, nós temos paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós temos paz, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Nós vamos saber o que é a ira de Deus, a justiça de Deus sobre o meu pecado e o seu. Mas Jesus, ele soube, sentiu e passou pela ira, pela mão pesada de Deus, a justiça de Deus, né? De ser moído, de ser traspassado, de ser ferido pelo meu pecado e pelo seu pecado, para que nós pudéssemos receber gratuitamente, por meio da fé nele, esse presente maravilhoso, a salvação em Cristo Jesus. E como nós sempre dizemos, nada e nem ninguém pode mudar essa realidade, a salvação que nós temos em Cristo Jesus, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, certa feita, diz o seguinte, que Jesus morreu a sua morte para que você pudesse viver a vida dele, tomou o seu lugar na cruz para que você pudesse ter um lugar nos céus. É essa realidade que repousa sobre mim, sobre você e todos aqueles que creem em Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário, tomou o nosso lugar para nos dar a vida eterna, a salvação por meio da morte dele na cruz. Crendo nele, somos salvos, né? Somos salvos por ele, somos livrados por ele da condenação vindoura que virá sobre este mundo, né? Que presente maravilhoso, que graça maravilhosa, né? Por isso que a palavra de Deus diz que é pela graça, é um presente gratuito. O que você merece é o inferno. Onde você merecia estar é no lago de fogo e enxofre. O que você merece e merecemos, né, é se separar de Deus. Mas o que nós temos hoje, a realidade, é completamente oposta. Temos comunhão com Deus, intimidade com Deus, vida eterna e caminhamos não para o inferno, caminhamos para novos céus e nova terra, onde viveremos para sempre com o Senhor. Bênçãos maravilhosas, conquistadas por Jesus, pela sua obra na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, a palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus diz, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? Ele diz, por mim, né? Por isso que é somente por Jesus, por meio de Jesus, não é pelas obras, por eu ser bonzinho, né, ou malvadinho, não é, né? Pelo crédito, pelo débito. Nunca matei, nunca roubei ninguém, eu vou para o céu. Nunca fiz nada de errado, eu vou para o céu. Não é por essa questão. É pela fé em Jesus, né? Por quê? Porque só ele foi naquela cruz, só ele foi pregado ali, só ele morreu ali, só ele foi sepultado, só ele ressuscitou, só ele tem condições de garantir para mim e para você a salvação que Deus dá àqueles que creem no seu nome, que creem no seu Filho como Senhor e Salvador, né? Por isso ele vai dizer que ele é o único caminho, a única verdade e a única vida, né? E por isso nós pregamos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quando cremos em Jesus, nos arrependemos dos pecados, cremos em Jesus, né? Os nossos pecados são apagados, são perdoados, somos purificados, né? E recebemos então a reconciliação com Deus e a garantia de novos céus, nova terra, de uma vida eterna com o Senhor, para sempre em sua presença, né? Na eternidade que Deus preparou para cada um de nós, né? Essa é a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Jesus pagou toda a dívida, tudo que era preciso para a salvação, Jesus fez na cruz do Calvário. Como aquela igreja, os Gálatas, né, que Paulo repreende eles estavam se circuncidando para carimbar, então, finalmente, daquele carimbo que eram salvos. E Paulo fala, irmãos, não façam isso, que loucura é essa? Vocês creem em Jesus, o Espírito Santo veio sobre vocês estão salvos por meio da fé, não precisa fazer nada, é por meio da fé em Cristo Jesus, não anulem essa graça, né? Então repreende e corrige a igreja, para que a igreja de fato vivesse a verdade do Evangelho, salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, né? Essa é a realidade que a palavra de Deus mostra e ensina para cada um de nós. Irmãos, alguma dúvida, alguma pergunta até aqui, alguma colocação? Pode perguntar que o Luiz Cláudio responde ali. Quarto e último ponto. O outro lado do plano da salvação. Como assim o outro lado do plano da salvação?
Certamente você já ouviu essa palavrinha aí, predestinação. Essa palavra predestinação, ou eleição, ela está na Bíblia? É bíblico? Como você tem agora no começo, né, que uma pessoa falou para mim, na minha frente, né, eu falei, não está certo. Essa palavra realmente, né, e aí falei se estava ou não na Bíblia, né. Predestinação, ela disse, não está na Bíblia. Né? Isso aí é invenção dos reformados, das igrejas tradicionais reformadas. E aí, está na Bíblia ou não? Algum dia você lendo a sua Bíblia achou lá a palavra predestinação? E aí? Sim? Não? É um termo teológico? Por exemplo, trindade, está na Bíblia? Sim ou não? Não, não está na Bíblia, né? Trindade não está na Bíblia, mas a doutrina está na Bíblia? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Predestinação está na Bíblia? Ou é um termo teológico como a trindade? É o que nós veremos aqui a partir de agora, né? Está ou não na Bíblia? Mas essa palavrinha, eu quero essa palavra aí, predestinação. Essa palavra, tá ou não está? Vamos ver um texto bíblico aqui. Efésios 1, 4, 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, um texto que mostra que predestinação está na Bíblia, né? Deus nos elegeu, nos predestinou em Jesus, né? Para a salvação. É o que o texto bíblico nos ensina. Será que tem mais texto bíblico? Romanos, esse é muito famoso, né? Romanos 8:30. E aos que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a eles também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Abre um parênteses aqui. Esse texto aqui, irmãos, é uma base para nós afirmarmos que aquele que crê em Jesus, e os nossos irmãos pentecostais hoje também creem assim, né? Mudaram a percepção, a concepção deles, né? Aqueles que creem em Jesus, foram salvos por Jesus, têm o Espírito Santo, eles não podem perder a salvação. Não podem. O salvo não cai da graça, não perde a salvação. Por quê? Aqueles a quem Deus predestinou, escolheu na eternidade, ele vai chamar no tempo e na história. Um dia ele te chamou, não foi? Um dia. Não sei quando, você sabe quando você se converteu, passou a crer em Jesus, a servir a Jesus, a fazer parte de uma igreja, a frequentar uma igreja, a se envolver-se com Jesus e com a obra de Jesus, né? Então aqueles a quem Deus predestinou, escolheu na eternidade, no tempo e na história ele chamou. No momento em que ele chamou, ele justificou, ou seja, perdoou o pecado e declarou santo neste momento da conversão. Quando você crê em Jesus, naquele momento, né, da virada de chave ali que você crê em Jesus, né, então você é justificado, declarado justo, perdoado em Jesus, né, a justiça de Jesus cai sobre você, né, imputada a você, né, e aos que justificou, a eles também glorificou. Espera aí, tem alguém glorificado aqui? Fala aí para a gente tocar nesse santo aí, porque esse cara da esfera, né, espiritual, celestial, está em outro patamar, né. Glorificação vai acontecer quando? Em que momento? Quando Jesus voltar. Né? Então perceba que em Deus, na mente de Deus, no coração de Deus, todas as etapas dessa obra, né, são conclusivas. Observe o tempo do verbo aí, né? Tudo no passado, porque Deus, aqueles a quem Ele escolheu, nada e nem ninguém podem tirar a salvação deles. Nem pessoas, nem os seus próprios pecados, nem o diabo, com todos os demônios, com todo o inferno, não podem mudar essa realidade. Somos salvos pelo Senhor Jesus. E não podemos cair desse estado de graça e perder a salvação. Aqueles a que Ele predestinou, Ele vai chamar, né, chamou, continua chamando. Quando chama, justifica. E na volta de Jesus, Ele vai glorificar a todos que lá na eternidade Ele predestinou para a salvação, né? Então, feche parênteses aí dessa questão de não podemos perder a salvação. Outro texto bíblico, 2 Tessalonicenses 2,13. Mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu, né, ou elegeu, ou predestinou, é a mesma palavrinha original lá, né, para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Mais um texto bíblico que aponta para a eleição,
para a predestinação do servo de Deus, da pessoa, né, no Senhor Jesus Cristo. João 15,16, mais um texto aqui, né, para a gente poder finalizar essa questão de texto. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não foi você que escolheu Jesus, ó Deus, mas foi Ele quem te escolheu, nos escolheu, né? E esse texto aqui é muito importante, porque predestinação está na Bíblia, né? Está lá na Bíblia, está aqui, na minha, na sua. Se faltar na sua Bíblia aí, vai lá e troca a sua Bíblia. Vai, irmão, aqui na minha Bíblia não tem predestinação, não. Me dá uma Bíblia que tem predestinação, né? Eu quero uma Bíblia bíblica, né? De fato, né? Com verdade, né? Então, predestinação tem na Bíblia. Só que tem duas vertigens, duas linhas de pensamento e de defesa sobre predestinação. A primeira é que Deus elegeu baseado em sua presciência. Como assim? Deus previu, né? Por exemplo, que o Luiz Eduardo ia crer nele. Opa, estou vendo aqui que quando eu formar o mundo e criar o mundo, lá no ano 2000, não sei quanto, ou até antes, né, Luiz Eduardo, 1900 antigamente, né, vou falar aqui a idade, depois entregar, né, Denilson, né, deixa quieto, né. Ele falou assim, o Luiz Eduardo vai crer em mim, rapaz, espera aí. Luiz Eduardo, e botou o nome do Luiz Eduardo lá, completinho no livro da vida, porque Deus previu que o Luiz Eduardo creria nele, né. O Luiz Eduardo, de certa forma, escolheria Deus. Senhor, eu vou te escolher. Eu vou crer no Senhor. Eu creio realmente que o Senhor é Deus, que eu sou pecador, que Jesus é Salvador, eu creio. Né? Eu quero o Senhor. A decisão do Luiz Eduardo. Então Deus, como Deus presciente que é, sabe de tudo, vê tudo, né? Todas as coisas hoje, o futuro, Deus vê tudo. Ele preveu, né, que o Luiz Eduardo creria nele. E colocou o nome do Luiz Eduardo no livro da vida. A outra linha de pensamento, de defesa, é que Deus elegeu segundo a sua vontade. Não foi baseado em nada no ser humano, nada. Ele escolheu quem ele salvaria. Ele sabia que o homem ia pecar, sabia que o homem ia cair, e da humanidade caída, ele escolheria aqueles a quem ele salvaria. Tiraria da escravidão do pecado, da morte espiritual, e posteriormente, depois que Jesus voltasse eterna, então ele escolheria quem salvaria. E aí, quem está certo? Os que defendem que Deus elegeu baseado em sua presciência, ele previu que nós creímos nele, colocou nosso nome no livro da vida, ou ele elegeu segundo a sua vontade, sem nada em nós previsto anteriormente. Quem está certo? Eu creio na segunda. Por que eu creio na segunda? Que Deus elegeu não baseado na presciência, de que ele previu que o Luiz Cláudio ia crer nele, por exemplo, né? Mas ele elegeu pela soberana vontade dele, Deus. O que diz Efésios 2,8? Texto muito conhecido por nós. Porque pela graça sois salvos, por meio ou mediante, né, a fé. E isso o quê? A fé não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Então, para eu crer em Jesus, eu preciso ter fé. E quem é que põe a fé no meu coração para eu crer em Jesus? Deus. A fé não vem de vós. É um dom de Deus. Então, como é que Deus ia prever que o Luiz Eduardo ia crer nele, se ele precisava colocar primeiro fé no coração do Luiz Eduardo, dar fé para ele crer em Jesus? Ele previu? Não. Ele elegeu o Luiz Eduardo, colocou fé no coração, o nome registrado no livro da vida, porque ele escolheu o Luiz Eduardo. É alguma coisa no Luiz Eduardo? Não. Né? Aí é questão de Deus, são coisas, mistérios que nós não compreendemos o porquê, né? Mas é Deus, é Ele quem escolhe. É Ele quem escolheu. Ah, mas Deus fazer dessa forma, escolher quem Ele quiser, né? Não seria injusto da parte de Deus? A humanidade caída, Ele salvar somente alguns? Deus é injusto se Ele agir assim. Seria Deus injusto se Ele agir dessa forma? Se Ele condenasse o mundo? Se Ele lançasse todos os pecadores no inferno? É a pergunta aí, né? Se Deus não salvasse ninguém e condenasse a todos, Deus seria injusto? Não. Deus estaria sendo justo. Até eu disse, né, para algumas pessoas, a gente vai conversando sobre predestinação, né, que a pergunta não é, né, Deus é injusto, então, deixar que o povo se perca? Eu falei, não, a pergunta deve ser isso, não deva ser isso, né? Por que Deus sendo, né, amoroso, melhor dizendo, né, que a pessoa fala assim, por que Deus sendo amoroso e amando ao ser humano vai deixar a humanidade cair? Né? Deus é amor, por que não vai salvar todo mundo, né? Por que Deus vai fazer isso? Não pode, Deus não é assim, Deus é amor.
Eu falei assim, meu irmão, minha irmã, né, quando eu falei, né, tinha alguém falando isso comigo, né, a pergunta não deve ser feita dessa forma, não deve ser essa a pergunta. Mas a pergunta deve ser a seguinte: por que Deus, sendo justo, tão justo, mesmo sendo justo, resolve ainda ter misericórdia e manifestar sua misericórdia, salvando algumas pessoas caídas, para manifestar a sua graça, o seu favor, o seu perdão, o seu amor nessas pessoas? Porque um Deus tão justo resolve salvar pecadores que desprezaram a sua palavra e pecaram contra ele. E não porque Deus, sendo amor, deixa que todos vão se perder, né? Então, é nessa perspectiva que devemos de fato olhar. Irmãos, observe que a realidade aqui não é a realidade que eu, Wagner, ensino. Não é a realidade que a igreja presbiteriana do Brasil ensina. Ou as igrejas reformadas pelo mundo ensinam. É o que a palavra de Deus nos mostra. Predestinação tem dois caminhos. Ele previu ou ele elegeu? Como nós vimos, a fé, Deus tem que colocar no coração, para que a pessoa crê nele. Se ele não fizer isso, ninguém vai crer nele. Então, quem é que escolhe? É o homem que escolhe Deus ou Deus que escolhe o homem? Deus que escolhe o homem. Por que ele decidiu fazer assim? Não sou eu, né? Não é você que tem essa resposta ou querer questionar Deus. É a sua soberana vontade, os seus propósitos eternos, acima dos nossos propósitos, né? Porque os caminhos de Deus, diz a palavra de Deus, são mais altos que os nossos caminhos. Os seus pensamentos, mais altos que os nossos pensamentos, né? Então, Deus seria injusto se fizesse isso? Não, Deus não seria injusto, né? Até onde lá passou um pouco mais aqui, né? A culpa do pecado é de Deus ou é do homem? Quem pecou? Eu e você, né? Se o Tiago fizer uma dívida ali no Perim, eu sou culpado disso? Eu tenho que ir lá pagar a dívida dele? Ô, quanto o Tiago deve aqui? Ah, tá, eu vou pagar aqui. Rapaz, Tiago, pelo amor, né? Eu sou culpado disso? Não, né? Ele tem que pagar a dívida dele, né? Mas Jesus vem e paga a nossa dívida, né? Então, olha o amor de Deus, a graça de Deus manifestada em nós através de Jesus, né? Então, o pecado não é de Deus, é do homem. Nós pecamos, né? E merecemos a condenação de Deus. Mas Deus, em sua graça, manifesta a sua misericórdia e a sua graça salvando algumas pessoas, né? Reverendo Augusto Nicodemos usa uma figura, né, uma imagem, para ilustrar essa salvação graciosa de Deus elegir algumas pessoas. Ele diz o seguinte, que a humanidade caminha para o abismo, com venda nos olhos e com ouvidos tampados, com aqueles fones, né, que você grita, pode estourar o som que não ouve, né? Está lá aquele fone tampando o ouvido e uma venda nos olhos, e caminham para o abismo. E aí, o que Deus fez? Deus, então, na sua graça, Ele tira o tampão dos ouvidos e tira a venda dos olhos de algumas pessoas, para que elas abram os olhos e vejam para onde estão vindo, e se voltem para Deus e agradeçam a Deus e sejam gratos eternamente a Deus por essa salvação, por os livrar do abismo, da perdição, da condenação eterna, né? Então é uma imagem que ele usa, uma figura que ele usa, para poder ilustrar essa eleição, essa predestinação que Deus faz, decidindo eleger, salvar algumas pessoas da humanidade para manifestar a sua graça e a sua misericórdia, né? Ah, então não preciso pregar o evangelho, eu posso pecar, né? Alguns falam isso, né? Não, porque quem sabe quem são os eleitos? Você sabe? Eu não sei. Só Deus sabe. Nós pregamos para todos, na certeza que Deus trará os eleitos, né? Ah, então se eu sou eleito, estou salvo, não perco salvação, vou pecar. Não, porque aquele que está em Cristo, ele não tem mais prazer no pecado, porque o seu prazer é viver em Deus, para Deus, né? Ele não vive mais, como disse 1 João lá, né? Deliberadamente na praia do pecado, porque o seu prazer está em viver para Deus, em agradar a Deus, né? Então, viver uma vida segundo a vontade de Deus. Para finalizar essa questão da predestinação aqui, irmãos, para a gente passar para a conclusão aqui, João 6,44, o próprio Jesus disse isso, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E essa palavrinha aí, trouxer, no grego, no original, é a mesma palavra. Lembra quando Paulo e Silas pregam em Filipos e expulsam o demônio de uma jovem? Diz que os comerciantes que ganhavam dinheiro com aquela jovem que adivinhava nas coisas, pegaram Paulo e Silas e arrastaram eles, açoitaram e colocaram na prisão. Luiz Cláudio, essa expressão, será que eles foram lá? Vem cá, filhinho. Vem cá com o papai aqui, vem cá rapidinho. Vamos ali naquele cantinho ali, né? Foram assim devagarzinho com eles. Pela expressão, você vê que pegaram pesado, botaram a mão neles e saíram arrastando, contra a própria vontade, para levá-los até a prisão, açoitar eles e botar na prisão, preso ali, né?
Essa palavrinha aí, trouxer, é a mesma palavra no original lá de arrastar Paulo e Silas lá em Atos, né? Ou seja, ninguém pode ir ao Pai, Jesus dizendo, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o arrastar. Ninguém pode ir a Deus, a Jesus, se Deus não arrastar ele até Jesus. Quem escolhe? Quem? Deus escolhe o homem ou o homem escolhe Deus? Irmãos, eu sou levado pela palavra de Deus, e creio que você também, a crer, embora muitas vezes não entendamos o porquê, mas a crer e aceitar o que a palavra nos ensina. É Deus quem escolhe o homem, né? Que escolheu a mim e escolheu você. Graças a Deus, porque Ele fez isso comigo e com você. Se não fosse Ele, onde eu e você estaríamos agora? O que estaríamos fazendo? Né? Longe de Deus. Mas graças a Deus estamos aqui, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos chamou, porque Ele nos salvou. Pertencemos a Ele. E nada e ninguém pode mudar essa realidade, né? Bendito seja o Senhor, né? E para sempre agradeçamos e louvamos a Ele por essa salvação, por essa graça maravilhosa manifestada a cada um de nós por meio de Jesus. Irmãos, alguma colocação aí? Ficou alguma dúvida? Exatamente, né? Era também um escolhido, né? E Jesus vai ali por causa dele, exatamente, né? Por exemplo, lá eu também que você me fez lembrar agora, né? Em João capítulo 4, mulher samaritana. Havia um outro caminho que os judeus usavam para poder chegar no destino sem passar por Samaria. Mas Jesus passa por Samaria. Para quê? Qual o propósito? Qual o objetivo? Tinha alguém ali que ele havia escolhido, tinha alguém ali que ele ia salvar, né? Que era a mulher samaritana, né? Então, é Deus quem escolhe o homem e não o contrário. Mais alguém? Para finalizar, irmãos, vimos aqui, né, que em Adão, o homem foi expulso da presença de Deus, foi separado de Deus, estava em pecado, o homem caiu, né? Mas em Jesus, nós somos restaurados. Em Jesus, nós somos reconciliados. Em Jesus, nós temos comunhão com Deus. Em Adão, nós caímos em pecado. Mas em Jesus, uma realidade que vai estar em nós, quando Jesus voltar, é que nós nunca mais poderemos pecar. Além de nunca mais morrer. Mas algo muito importantíssimo, né? Nunca mais poderemos pecar. Nunca mais. Havia possibilidade em Adão, mas quando Jesus voltar, essa possibilidade não haverá mais. Então, caímos em Adão, mas em Jesus fomos restaurados para a honra e para a glória de Deus, né? Esse é o plano da salvação que Deus planejou na eternidade para cada um de nós, para salvar, para redimir, para resgatar os seus da condenação vindoura, da morte eterna, para a vida eterna no novo céu e nova terra, né? Louvado seja o Senhor Deus por essa grande bênção que nós recebemos por meio de Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos sustente. Amém. Quero convidar os irmãos, se puderem se colocarem de pé. Eu vou convidar nosso irmão Luiz Eduardo, que leva a Deus na palavra de oração, encerrando assim o nosso estudo bíblico dessa noite. A igreja pode se assentar. Quero somente relembrar a igreja que no próximo domingo, pela manhã, estará conosco o reverendo Carlos Adenair. O pastor Carlos, ele é pastor em Cachoeirinha e também auxiliar na igreja do Paraíso, e ele vai estar aqui na EBD pela manhã, trazendo o estudo da EBD, né, e também ministrando a ceia do Senhor. Então, próximo domingo, 9 horas, no horário um pouco diferente agora, né? O pastor sempre vem no quinto domingo à noite, e esse domingo, como não tem quinto domingo, virá o pastor Carlos no domingo na EBD pela manhã, ok? Agradecer aos irmãos que estão conosco, está aqui o presbítero Marcos e o presbítero Breno, né?
Marcos é o meu primo, mais chamado por nós lá em casa, assim, por Marquinho, né? E ele chama de Vaguinha, crescemos juntos, né? Então, primo, né, que está aqui conosco nessa noite, né? Deus esteja abençoando vocês a cada dia. Obrigado desde já pela presença de vocês aqui, que Deus continue abençoando. Luiz Eduardo também, com a esposa, Ariadne e Luísa, né? Deus continue abençoando também, né? Que Deus sustente a cada dia a vida de vocês. É sempre um prazer ter vocês conosco. Sempre que puderem, estejam aqui conosco, né? Nos alegrando com a presença de vocês. Deus abençoe a todos. Algum outro aviso? Comunicado? Não? Deus abençoe a todos. Corações silenciosos, estamos assim encerrados. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e
teus olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu.